O passo lógico do engenheiro que quer alavancar sua carreira, quer crescer, normalmente é buscar o próximo título, é buscar mais conhecimento técnico. Só que essa busca por mais conhecimento técnico, somente por mais conhecimento técnico, ela acaba te limitando, ela acaba limitando você a ter resultados efetivamente significativos. Então, na verdade, o que é que você tem que buscar? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Eu sou o Johnson Rigueira. Eu sou a Tati Ribeiro. Nós somos engenheiros e coaches e a gente ajuda engenheiros a buscarem e conseguirem a sua independência na engenharia. E o que a independência significa para você, né? Se é uma independência financeira, se é uma independência de tempo, se é uma independência geográfica, não é? Cada um vai ter para si o que é a sua independência. E na live de hoje, né, o tema da live de hoje é buscar conhecimento técnico te limita. Como assim, né? E é importante a gente começar isso aqui explicando bem esse contexto, porque eu não sei se quem está assistindo aí a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram, se tem gente da área acadêmica, se tem gente com título muito elevado, e isso pode causar aí um conflito, né, de informações do que a gente escutou a vida inteira. Mas calma que a gente vai explicar isso muito bem, tá? Não machaca. Não apedreja a gente ainda não, deixa a gente contar toda essa informação aqui primeiro. Olha lá, ó, como assim, Brasil? Quero saber. Então, a primeira coisa é um disclaimer que a gente está colocando aqui. A gente não está falando que não é para buscar conhecimento técnico, né? Que conhecimento técnico não agrega na sua carreira. Conhecimento técnico agrega sim. Ele é importante para você sim. Se a gente não acreditasse que conhecimento técnico é importante, nós não tínhamos mestrado, doutorado, eu tenho até pós-doutorado. O Johnson não seria coordenador de cursos de pós-graduação, tá? Nós já demos aula em faculdade particular, em faculdade pública, então assim, tá? Tanto em curso de graduação quanto pós-graduação. Então, a gente não está falando que não é para buscar conhecimento técnico, que ele não é importante. A questão aqui é não buscar somente conhecimento técnico. A gente vai falar aqui muito da questão de mentalidade, né? De como enxergar essa questão da busca do conhecimento técnico. É onde que a gente coloca o nosso foco e como que a gente equilibra isso entre o que eu busco e o que eu aplico. Tem toda uma diferença, né? Tem toda uma diferença. Porque é isso, né? É uma evolução natural, né? Na verdade, dentro da nossa cultura, de buscar cada vez mais conhecimento técnico. Lembra lá dos nossos avós, né? A minha avó sabia ler e escrever. Nossa, minha avó sabia pra caramba pra época dela. Ela estava super elevada, porque ela sabia... ela sabia mais. Ela sabia fazer conta de adição, subtração, multiplicação e divisão. Que ela teve que aprender porque ela era dona de lojinha, ela tinha um bazarzinho, então ela teve que aprender a fazer todas essas contas. 2 matérias, né? 2 matérias, ela sabia mais português e matemática. E isso levava ela para um patamar diferenciado. Ela era empresária. Automaticamente, esse conhecimento se transferia em remuneração. Não só em potencial de remuneração, mas diretamente em remuneração, né? E aí vem a época dos nossos pais, aonde só isso, cara, isso era muito pouco. Todo mundo já sabia ler e escrever, não tinha mais. Pelo menos uma grande parte da população, né? De falar todo mundo, falar uma maioria. Extremos, né? Uma maioria. Uma maioria. E aí tinha o quê? Um curso técnico, ou até uma faculdade. Já chegou a ter esse nível, né? Então, fulano é doutor. Doutor era quem tinha o título de graduação. De graduação, né? E assim, o meu pai, na família dele, foi o único que efetivamente foi lá e fez curso de graduação. E ele era o melhor, mais bem sucedido, digamos assim, financeiramente, da família. Então, estava ali, né? Ficava muito na cabeça de todo mundo, da sociedade ali, que,
Então, quem tem curso superior tem diretamente uma remuneração mais alta. E é fato, né, que você aumenta o potencial e, em função da demanda do entorno, naquele momento, esse diferencial se refletia diretamente em remuneração. Era direto isso, né? Ah, o fulano tem título técnico, então agora ele tem tal salário, e tinha o emprego, e tinha o resultado, ou ele tinha a empresa dele, e o fato dele ter esse título, de repente foi o que levou ele a montar a empresa dele, né? Foi o que impulsionou, por quê? Porque o mercado não tinha tanta concorrência, né? Não tinha, era mais limitado, então a gente tem que analisar a demanda do momento para ver como que veio essa cultura de ter mais títulos te remunera financeiramente. E depois veio a nossa época. A nossa, que eu estou falando, não é a minha, eu não sei se vai ser a sua. Eu não sei quanta gente aqui é 40 a mais. A maior parte do nosso público é menos. Pois é. Então, mas é importante, se for, conta pra gente aí, né, se é 40 a mais ou 40 a menos. Quem está aí no YouTube, quem está aqui no Instagram, quem está no Facebook, de onde você é e qual que é a sua área da engenharia. Mas então veio a minha época, né, a época da Tati, aonde a gente, poxa, ter a graduação, cara, era default. Quase que as famílias pressionavam, exigiam para que você tivesse um título mínimo. Ah, não interessa se você gosta ou se não gosta, era quase assim, né? Você tem que ter um título. Escolhe um, você vai ter que ter um. Você não gosta de nada, escolhe o que você acha menos ruim. Exato. Mais fácil. Olha só, na mentalidade do meu pai, o título era importante por questão de prisão, cara. Olha que loucura isso. A pessoa é sério, nossa, porque se divulgava na época quem tinha título, tinha prisão especial, o caso de não sei lá que viagem que era. Mas na cabeça dele, esse era um fator diferencial para esse ponto. Mas enfim, só que, cara, na nossa época já era assim, default, todo mundo tinha. E as pessoas começaram a buscar, então, especialização, mestrado, né, o MBA, começaram a buscar fatores que se diferenciassem, esperando automaticamente uma determinada remuneração. Só que o que a gente parou de entender é que o entorno também mudou. Exato. A demanda era outra, era diferente. Só abrindo parênteses aqui, né? Como eu falei lá, na família do meu pai, né? O meu pai foi o que foi lá e teve o título superior, e aí com isso ele teve melhor remuneração. Já chegou, né? Os filhos, né? Os netos ali, os netos da minha vovó, assim, era praticamente a proporção era totalmente ao contrário. Assim, praticamente todo mundo fez curso superior. Eu teve uns 2, se não me engano, de muitos netos que não fizeram. Então, já assim, trocou completamente, né? O pessoal está respondendo aqui, vamos ver aqui, o Pedro 44, meu pai era militar, o William falando que de engenharia elétrica, 37 anos, Tug Teus, 20 anos, 4º ano de engenharia de alimentos, o Paulo, 50 a mais, do Vale do Paraíba. Aí. Jujimar Barros. Fica difícil entender. Parece que é Ju, pelo que eu estou vendo a fotinho aqui. São Paulo, engenharia mecânica. E tem dois. Deve ser 2 anos de formado. Talvez. Mas fantástico ver, né? Tem gente aqui, cara, de 50 mais até 20. Cara, o cara começou, tem 24 anos de engenharia, tem 20 anos. Está no 4º ano de engenharia. Tem 20 anos. Tem 20 anos, eu com 16. Caramba, cara. E que fantástico saber que esse conteúdo pode ser útil para esse intervalo tão grande de pessoas, né? E obrigado aí pela participação. Mas aí é isso. A Ju aqui, ó, 25. Mas aí é isso. Então a gente parou de enxergar que a demanda do entorno mudou. E sabe o que começou a acontecer? Pessoas que tinham já uma graduação, uma especialização, começaram a ter um mestrado e tal, muitas vezes se aplicavam para uma vaga e escutavam assim, não sei se você já escutou isso, olha, parabéns pelo seu currículo e tal, mas é mais do que a gente está procurando, né? Olha só isso, né? Você é mais do que o que a gente está procurando para esse posto. E, cara, a gente só queria um emprego, né? A gente só queria... Não tem problema, eu aceito, né? Eu aceito. Mas quantas vezes e quantas pessoas escutaram isso aí?
Quando a gente voltou da Europa lá com mestrado, doutorado, pós-doutorado, o conhecimento técnico, né, a área técnica era tudo para uma determinada empresa, da área que o que eu desenvolvi, né, se aplicaria muito para uma determinada empresa, que eu fui até indicada, no caso, e a pessoa me falou, não, a titulação muito alta, muito alta aqui para a empresa. Não, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso aí, por que as pessoas davam essa resposta. E ainda dão, tá? E cada vez mais elas dão essa resposta, porque cada vez mais a gente está buscando mais conhecimento técnico dentro da engenharia para poder, cara, isso aqui que eu tenho não é suficiente, eu tenho que me diferenciar, e a gente ainda enxerga se diferenciar pela demanda externa da época dos nossos avós e dos nossos pais, mas a demanda agora é outra. O meio é outro, né? O Pedro está falando ali que ele já ouviu muito isso. O William está falando aqui, me arrependo muito de ter feito um nível superior, um investimento de risco, que é assim que ele se sente. Olha só, nunca tinha pensado nessa questão de investimento de risco, porque é uma grana que você investe ali. É um tempo que você investe ali. Mas tranquilo, William, tranquilo que hoje, cara, o foco é exatamente esse, tá? É como a gente dá resultado para esse conhecimento técnico aí. É isso aí. Mas eu queria dar um exemplo aqui para... chegou até o nível lá, já ouviu assim, você vai me fazer perder meu emprego se eu te contratar. Olha só. Super pesado, né? Olha só, assim, o nível de insegurança das pessoas. Da pessoa que está contratando, né? Pedro, quer saber? Pedro não, né? William, quer saber uma coisa, cara? O melhor lugar para você não ter ido trabalhar é nesse aí. Pode ter certeza, pode ter certeza. Mas, vamos lá, eu queria trazer um exemplo que desse uma imagem muito clara para todo mundo entender isso, tá? Que vem relacionado com concorrência e desenvolvimento. Lá atrás, quando os nossos avós tinham aí, ler e escrever já era um diferencial, a concorrência era menor. Então, se você tinha uma loja, se você tinha um produto, se você tinha um serviço, se você era um serviço, ficou meio feio isso, né? se você prestava um serviço de engenharia... Você era autônomo. Você tinha, de alguma forma, uma exclusividade natural, porque tinha muito pouca gente. Né? Então, relaciona assim, cara, uma loja de tinta numa cidade pequena. Você quer comprar tinta, você vai comprar onde? Dessa loja. É a única que tinha. É a única que tem. Ela põe o preço que ela quiser. Aí depois vem uma outra pessoa, vê que tem oportunidade de mercado, só tem uma loja, coloca outra. E aí fica 2 lojas de tinta. Aí você vai comprar a tinta, de quem que você compra? Opa, tem concorrência. Quem que me oferece mais barato? E a concorrência começou a ficar no mais barato. Quem que tem mais barato? Mais barato. Agora, para fazer mais barato, você tem que colocar água na tinta. Você tem que fazer alguma coisa para poder compensar, senão você vai quebrar. Chega num ponto que você chega ali no patamar, né? Naquele patamar inferior, porque assim, abaixo daquilo ali não tem condição. Não tem jeito. Então, o que aconteceu? Começou a ter uma série de problemas técnicos. E aí, por causa de problemas técnicos, a pessoa que comprava mais barato sempre começou a ver, cara, eu tô comprando mais barato, mas não tá valendo a pena. Tem alguma coisa errada aqui. E as empresas começaram a ver, cara, ficar baixando o meu preço, estragando o meu produto, não funciona. Eu preciso melhorar a minha qualidade para poder vender mais caro. E aí as pessoas começaram a enxergar isso. E as empresas começaram a vender qualidade e as pessoas começaram a pagar qualidade. E aí as empresas que estavam estancadas começaram a falar assim, cara, eu preciso ter qualidade também. E aí a disputa começou a igualar com relação à qualidade. Todo mundo queria ter qualidade, 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 qualidade. E aí igualou de novo. Igualou o nível de qualidade, tudo é muito bom, voltou para quê? Para o preço. E aí, quando voltou para o preço, cara, não dá. Eu já sei que se eu piorar o meu produto, eu não vou vender. Qual que é o próximo passo? E aí, tá entendendo? Tá enxergando a demanda do mercado, o fator externo? Qual que é o meu próximo passo? Cara, o meu próximo passo é uma bandeira. É um diferencial. Eu tenho essa qualidade e o meu diferencial, a minha exclusividade é essa aqui. E um exemplo bom que a gente pode dar nesse momento, por exemplo, é carro. Eu não sei que carro você tem, se você tem carro ou não, se você gosta ou não, mas pode pesquisar depois que você vai enxergar. Os carros, as empresas montadoras, elas têm uma bandeira específica. Cara, você vai olhar aí carros, os carros hoje estão caríssimos, né? Mas pega carros aí de 120 mil, 130 mil, 150 mil reais, 200, 300 mil reais. Então, vamos pegar um patamar aí, 200 mil reais.
Cara, qualquer carro de 200 mil reais tem uma qualidade que, assim, é incontestável. Uhum. Qual é a bandeira que essa montadora levanta? Então, se a gente for falar de segurança, né, carros que têm maior índice de segurança, de qualidade, conforto, segurança para você, para sua família, qual levanta essa bandeira? Né? Quem levanta essa bandeira é a Volvo. Ela levanta essa bandeira. Tem outros carros que vão levantar a bandeira da dirigibilidade, né, da experiência de dirigir com emoção. Cada um levanta uma bandeira. E eu estou trazendo Aqueles que enfrentam qualquer... os nossos carros são para qualquer terreno, para qualquer lugar. Interior. Cara, é isso, entendeu? A qualidade já é igual, não pode abaixar a qualidade, porque senão você perde, né? Se abaixar o preço, diminuindo a qualidade, você perde, então qual que é a sua bandeira? E é isso agora que a gente, como engenheiro, tem que buscar. O nível de qualidade é igual para todo mundo. Né, de conhecimento técnico, o alcance é igual para todo mundo. O cara tem um mestrado, o outro tem um mestrado. O cara tem uma pós-graduação, o outro também tem pós-graduação. A pós-graduação tem para todo lado, a todos os preços hoje. Né? Então, assim... E a todas as qualidades. Mas vão tirar a questão, assim, de quem oferece a pós-graduação. Tá? Porque, claro, que tem boas e ruins. Mas a questão é, no final, o profissional tem um título de especialização. Sim. Né? Então, o título em si não te reflete exatamente nada. Qual é a sua bandeira? Qual é o seu diferencial que vai fazer com que valha a pena o cara pagar o valor do seu serviço, do seu produto, né? Seja você um autônomo, tem uma empresa própria ou que está buscando um emprego numa empresa. Qual é o seu diferencial? E aí, eu quero abrir até um parênteses, né? Porque a gente acabou falando de cliente ontem, e a gente ainda vai falar de cliente, mas é um parênteses que tem um pouco a ver com cliente, né? É uma questão que, na engenharia, é mais séria do que isso que o Johnson falou, deu exemplo aí de uma loja de tintas. Quando você está vendendo um produto, você tem um preço específico daquele produto. É o preço de produção daquele produto, que é muito claro, que você vai ter. Se você tem uma loja que vai vender alguma coisa, você compra do fornecedor, e você e todos os outros estão comprando do mesmo fornecedor. Você pode ter ali uma margem de negociação com o seu fornecedor, ele vende um pouco mais barato para você, um pouco mais caro para o outro, etc. Ok, mas você tem um top ali muito claro. Quando a gente está falando de oferecer serviço de engenharia, e na hora que a gente está falando aqui de engenheiro independente, a maior parte dos casos, né, de ser um engenheiro independente, o que a gente vai acabar oferecendo é serviço, as contas corretas para saber qual que é esse patamar inferior que ela pode chegar e baixar o preço dela. Né? Você fala assim, não, o computador eu já tinha, é a loja lá de casa, não investiu para se formar? Não, mas eu me formei em universidade particular. Universidade particular não, me formei em universidade pública, então não tive que pagar. Ué, e o seu tempo? E o tempo que você não pôde, né? Normalmente as faculdades públicas te tomam tanto tempo ali que você acaba não conseguindo fazer um estágio, por exemplo, durante a formação inteira e receber, ainda que seja uma bolsa de estágio. E esse dinheiro? Que você não... tudo bem que você não pagou a faculdade, mas que você também não recebeu um dinheiro de estágio. Você tem que levar em conta. Então, a gente tem que tomar cuidado também nesse negócio de... não, eu ainda estou ali no patamar de brigar pelo preço. Cuidado na hora de baixar tanto o preço, né? Faz as contas direito para poder abaixar. Não, é fundamental a gente começar a reconhecer isso, né? Reconhecer o nosso valor. Eu estava vendo um conteúdo outro dia de um CEO, um cara realmente, assim, bilionário, e ele fez um conteúdo espetacular falando assim, cara, você é pobre por barato. Você é pobre por ser barato. Né? E aí ele discorre o conteúdo dele falando como você tem e como você pode deixar de ser barato e a importância de você relacionar, porque você vai quebrar se você for barato. Né? Então, de como subir esse valor seu. E isso é muito importante, a gente conseguir entender isso. E nesse momento você pode estar pensando assim, cara, tá, e o que isso tem a ver, né, com o nosso conteúdo técnico tema, aqui, né, da engenharia e com o tema. Só refrescando, né? Aqui a gente não o foco nosso não é conteúdo técnico.
O foco nosso é exatamente o conteúdo fora do técnico da engenharia para que você possa ter melhores resultados e mais resultados com o seu conhecimento técnico da engenharia. E agora a gente queria começar a, então, entrar nessa questão de por que essa busca por conhecimento técnico está te limitando. E a gente vai colocar uma imagem aqui para você, uma imagem mental. Opa, igual hoje a gente não setou, né? A gente não setou. Mas a gente tem sempre o nosso fiel companheiro, o Raico, nosso cachorro, que de vez em quando aparece por aqui, reclama que ele tá aí. Mas não quer ficar longe da gente. Mas não quer ficar longe da gente. Você rosnou aqui, não sei se você escutou. Mas vamos lá, o que é isso aí, né, da busca pelo conhecimento técnico que está te limitando? Como é que funciona? Pensa que a gente faz uma graduação, né, e quando a gente faz uma graduação, a gente está construindo uma caixa d'água. Essa caixa d'água tem um determinado volume e tem uma determinada altura. E esse, em princípio, esse volume de água e essa caixa d'água nessa determinada altura, para a maioria das pessoas, é o que elas vão ter de resultado. Mas não necessariamente é assim. O que você construiu quando você fez a graduação é um potencial. É um potencial, não efetivamente um resultado. Não é. Eu li isso no livro de 1920, há pouco tempo atrás, né, do Napoleão Hill. Ele fala, conhecimento é poder em potencial. Tornar poder se você aplicar, se você tiver realmente como aplicar esse conhecimento. Se você não tiver, se você não souber aplicar esse conhecimento, ele só é potencial. Você tem que dar vazão para esse conhecimento, né? Exato. Isso aqui é o mais importante. É a vazão que você tem que dar para esse conhecimento. E aí, quando você constrói essa caixa d'água na graduação e você não consegue ver os resultados em 1 ano, 2 anos de formado e você está ali patinando, você faz o quê? Você volta na cultura lá de trás e fala, cara, eu preciso de uma especialização para me diferenciar. Aí você faz uma especialização. Quando você faz a especialização, você está aumentando o volume dessa caixa d'água e subindo a altura dela. Energia potencial. Você está aumentando a energia potencial dela. Mas ela continua sem vazão. E aí você começa a se frustrar porque você cada vez mais, cara, mas eu não estou entendendo. Então, só dar uma ilustrada aqui um pouco mais, né? É essa caixa d'água aí sem furo. Sem furo. Ela não tem vazão. Ela não tem furo, tá? Ela tá cheia lá. Pensa que o conhecimento técnico, ele tá ali em uma caixa d'água que não tem nenhum furo. Não tem um furinho, tá? Então, você está ampliando aí. E eu tô falando isso aqui de coração mesmo, porque, cara, eu tenho um doutorado. E durante muito tempo, eu me frustrei por isso. Eu tive essa mesma sensação que o William aí. Cara, será que valeu tudo que investi, né? Que meu pai falava, estuda, que aí você vai ver, que dá resultado. E não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Mas me fizeram enxergar que ia ser assim. E muita gente ainda tem essa visão. Então, você foi lá, fez sua graduação, construiu sua caixa d'água, depois aumentou o volume, subiu sua caixa d'água com uma especialização e, de repente, fez mais uma. Eu conheço pessoas que têm 3 especializações e mais um MBA. E, de repente, ainda estão aí patinando. Por quê? Porque elas não estão dando vazão no conhecimento. É isso, né? De que serve? Vamos pensar no concreto aqui mesmo, né? De que serve uma caixa d'água gigantesca se ela não tiver um furinho para poder sair a água dela. Não serve para nada. E aí entra mais em conflito ainda na nossa cabeça quando a gente vê colegas nossos de faculdade que estão lá, cara, fizeram a graduação e os bichos estão no mercado e estão voando, né? Estão fazendo a vida deles, estão crescendo, estão evoluindo, tem os negócios deles. Mas, cara, o que esse cara tem? Eu tenho um mestrado, eu tenho 2 especializações, eu tenho MBA, eu tenho doutorado. E o cara só tem lá a graduação e uma pós-graduaçãozinha lá, mais ou menos, e o cara tá pau, resultado. O que está acontecendo? Ele tem vazão, ele aprendeu, ele enxergou. De repente, porque o entorno dele proporcionou isso, porque a família dele tinha essa visão, porque a cultura dele é diferente, porque algum insight nele, em algum momento, fez ele despertar isso. E na gente ainda não. Em mim, durante muito tempo, não. Até que teve um momento que eu falei, cara, é isso, caramba.
E agora vai, e foi, né? E aí vai mesmo. Então, é isso que tem que começar a ficar claro. Enxerga aí qual é a sua caixa d'água e como é que está a vazão dessa caixa d'água. Se tem um buraco aí, está saindo água, está gotejando ou está jorrando, porque tem que jorrar, né? Você tem que jorrar, não interessa o nível. É só graduação, mas tem que fazer um rombo nessa caixa d'água para jorrar esse fluxo, né? Fazer fluir mesmo. É exatamente, a gente conseguir enxergar, né? O que vale mais? Uma caixa d'água do tamanho aí de doutorado, pós-doutorado super alta, mas que não tem um furinho sequer, ou uma caixa d'água que está ali, né? Apoiada no chão, né? A gente sabe que o potencial, né? O potencial de uma caixa d'água que está apoiada no chão é mais baixo, mas ela tem um rombo ali para poder sair e jorrar esse conhecimento. Poxa, vale mais essa do que a outra gigantesca que não está sendo aplicada. Mas a questão aqui, né, é começar a enxergar como é que a gente faz para dar essa vazão. Como é que eu faço aí o primeiro furo? Como é que eu faço para que, se eu estou tendo aí um gotejamento aí nessa caixa, como é que eu faço para ampliar um pouco? Qual que é essa visão? O que eu preciso fazer? Primeiro, né, você tem que desenvolver habilidades diferentes do montão. É o que a gente falou na live de segunda-feira, né, sobre competências. Poxa, todos os engenheiros têm as competências, têm habilidades lógicas bem desenvolvidas normalmente. Porque se não tem, ele normalmente nem escolhe fazer engenharia. Para que eu vou lá fazer engenharia para sofrer? Sendo que, né, eu não gosto de matemática, não tenho raciocínio lógico e tal. Não, normalmente você tem tudo isso, você vai para uma área técnica, você vai para uma engenharia. Então, você tem que começar a desenvolver habilidades que, às vezes, você fala assim, gente, mas o que isso tem a ver com a engenharia? Né? Lembra, a gente contratou uma estagiária uma vez, porque ela falou assim, não, eu quero montar uma escola de polidense. Tá? E a gente contratou por quê? Caramba, olha a mentalidade empreendedora dela. E daí que era uma escola de polidense que a menina queria... É a mentalidade. É a mentalidade. E só para abrir um parênteses, depois montou e tem filial e tá super bem. Então, aqui a gente faz a relação com o exemplo que eu dei ali, né, da concorrência. Qual é a bandeira que você vai levantar agora, depois que você já tem a sua caixa d'água, o seu conhecimento técnico ali, né? Qual é a bandeira que você vai levantar? E como é que eu faço para levantar essa bandeira? Cara, olha, eu comecei a ver, assim, enxerga, né, quais são as suas habilidades aí. Eu me comunico bem, potencializa isso. Então, pega o seu conhecimento técnico e levanta a bandeira de que eu sou um engenheiro que tem conhecimento técnico, cara, e faço a melhor comunicação com a minha equipe. E sou a empresa que tem a melhor comunicação com os meus clientes. E vai levantar essa bandeira. E que é uma coisa mais simples, você fala assim, nossa, mas eu não sei, eu não tenho nada. Mas todo mundo fala que eu sou gente boa. Pronto! Vai ser um engenheiro fofinho. Legal, né? Vai ser um engenheiro legal, vai ser um engenheiro fofinho, que ajuda as pessoas nesse sentido. É o seu diferencial. Nós, engenheiros, não costumamos vários serem assim, super carrancudos, né? O povo não fala muito isso, de engenheiro muito assim, muito lógico. Pois é. Mas parece um pouco assim, fora de contexto isso mesmo que a Tati está falando, você é um engenheiro fofinho. Mas, cara, é para dar uma visão, tá, do que é a bandeira que você vai levantar e foca nisso, porque esse é o seu diferencial, é conseguir se vender dentro daquela qualidade, daquela habilidade que você tem e pode potencializar ela, vincular. Eu sou um engenheiro, cara, da produtividade. Eu sou o cara que, para marcar um jogo de futebol com os amigos, eu sou o cara que organiza tudo, que não sei o que todo mundo consegue e faça as coisas acontecerem. Então, ok, vende isso, enxerga isso, potencializa isso. Trazer essa habilidade para a engenharia. Eu sou um engenheiro da organização. Cara, você vai receber o trabalho aqui, o projeto, com a qualidade, igual todo mundo vai te entregar com qualidade, mas eu vou te entregar com a qualidade da melhor forma que você vai conseguir ler isso aqui, porque está de forma organizada assim, 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 assim. A gente vendeu isso ontem na live, a gente falou, né? O pessoal entregaram um projeto inteiro, está completo, está correto, mas o nosso projeto ia de forma organizada, que o cara tinha uma facilidade de leitura dentro da obra.
Só isso, mas é uma bandeira que a gente levantou e a gente conseguiu enxergar isso. E a gente vê que fica no mercado as pessoas disputando preço com a mesma qualidade. Então, enxerga isso, dá um passo para trás e começa a enxergar isso. Qual é a bandeira que você vai levantar para que o seu negócio seja diferente na engenharia, para que você, como profissional, seja diferente? Pensa, tem que pensar e tem que buscar isso de dentro. E potencializar essa habilidade, né, essa característica que você tem. Porque a gente fala, toda habilidade é treinável. E, de repente, você vai encontrar um nicho aí no mercado que está faltando exatamente isso. De repente, uma parte da comunicação, né, de ser um engenheiro que tem uma comunicação mais assertiva com a equipe, você consegue demonstrar isso, empacotar isso, demonstrar isso, para poder entregar. E você viu esse nicho, mas eu não me sinto tão comunicador assim. Vai desenvolver essa técnica, né? Comunicação, habilidade treinável, como várias outras, produtividade, organização, o saber motivar a equipe. De repente você fala assim, nossa, mas eu mesmo não sei fazer muita coisa diferente. Você sabe motivar uma equipe para que ela faça as coisas diferentes, ou que ela faça o melhor dela? Poxa, qual empresário não quer ter uma pessoa ali dentro que simplesmente motiva a equipe dele para poder trabalhar? Eu vou abrir um parênteses aqui para contar um caso, né, de um coach meu que, cara, foi surreal isso, né? Ele comprou uma empresa agora, já vem na área da engenharia há bastante tempo, comprou uma empresa e ele estava meio que patinando aí e tal. E uma das coisas que ele não reconhecia nele era a habilidade de liderança. E dentro do processo de coach que ele enxergou isso, né? A equipe confiava nele plenamente. E ele não reconhecia isso, ele não tinha olhos para isso. Ele só tinha olhos para problema, dificuldade com cliente, com financeiro, dívida. E isso aí já é mentalidade, já faz parte da mentalidade, inclusive. E aí a gente conseguiu, dentro do processo, fazer ele enxergar isso. Qualquer pessoa pode enxergar isso, porque todo mundo tem habilidades natas, né? Características que são natas, mas a gente não enxerga esses talentos nossos, porque são tão naturais para a gente, que a gente não acha que isso é um talento. E, de repente, outras pessoas, cara, pagariam por esse talento seu. Então, aí que está a questão da mentalidade, de você olhar para dentro e conseguir enxergar isso, reconhecer, potencializar, levantar essa bandeira e transformar aí, sim, isso em resultado financeiro, em qualidade de vida. Essa que é a ideia. Só dar uma olhada aqui que o pessoal está comentando, né? Falando que hoje você tem que ter um QI, aí consegue. Ô, William, essa questão do QI, cara, é uma coisa que a sociedade faz a gente acreditar nisso bastante, tá? E essa live aqui de hoje serve bastante para a gente abrir a mente com relação a isso mesmo, né? De trazer mais a responsabilidade para a gente do que colocar a responsabilidade no outro. E eu te falo isso porque eu passei muito por isso, né? De, cara, eu tenho aqui um doutorado, não sei o que, cadê meu resultado, né? Ah, com certeza o fulano foi contratado e eu não, porque ele tem um QI. A minha empresa não está dando resultado porque a empresa que foi contratada tem influência, tem... Mas, cara, vou parar para pensar. De repente, realmente, a empresa que foi contratada no lugar da minha, tem um cara lá, um dono da empresa, que ele tem a habilidade da comunicação, tem essa bandeira, né? E soube vender melhor do que eu soube vender. Né? Deixa eu me resignar, não, né? Deixa eu aceitar isso e desenvolver esse lado. E William, quando deu esse clique em mim, cara, foi quando a gente começou a mudar realmente, a enxergar e trazer para dentro a responsabilidade. As ações são minhas. O que o outro faz, cara, é lá problema dele. E se tiver falcatrua também, é problema dele. E é melhor eu não ter entrado nessa. É melhor, porque se eu tivesse entrado, eu tinha que entrar com falcatrua também, e não vai dar certo. Não vai bater com os valores. Não bate com os meus valores. Né? Então, é isso que a gente precisa enxergar, trazer para a gente, e tem formas a gente trazer para a gente essa responsabilidade e aplicar isso que a gente está conversando aqui. Aí o Pedro está falando ali, ter uma ótima network é fundamental. Total. Sim, é fundamental. Agora, eu acho que tem uma segunda camada aí, que talvez seja até mais importante. Por que você tem uma ótima networking? O que te leva a isso, né? O que te leva a ter uma ótima networking? Como você conseguiu essa networking? Porque, às vezes, o que fez você conseguir essa networking é exatamente uma habilidade sua. Porque quando você tem uma boa networking,
e aí você pede uma ajuda ou faz qualquer coisa, quando você está pedindo uma ajuda ali, é porque de repente você acaba ficando na mão da pessoa para ela te ajudar ou não. Agora, se você identifica por que você conseguiu essa network, né, essas pessoas ali, essa conexão, tá em você agora. Porque se você pediu ali, e ali, por um motivo ou outro, não teve um resultado, ou as pessoas não puderam te ajudar simplesmente porque elas estavam de mãos atadas. Mas você sabe como você chegou até elas, você chega até outras pessoas. Um também muito interessante, que eu assisti outro dia de um multimilionário, e o cara falou, né, características de multimilionários. Uma das características de multimilionários é eles saem um dia na semana exatamente só para fazer relacionamento com pessoas que eles não conhecem. Eles buscam intencionalmente novas pessoas para fazer novos relacionamentos. E não tem essa de interesse escuso, não. Cara, tô entrando em contato com você porque eu quero te conhecer, porque eu tenho um negócio tal, você tem um negócio tal, e eu acho importante, acho que pode ser válido a gente conhecer. Ah, tem um negócio, né, naquele momento? Não, você só quer conhecer. E as pessoas fazem isso com transparência. E parece que no patamar que a gente está, abaixo dos multimilionários, né, de que a gente é errado fazer isso, que esse cara está querendo comigo, tem coisa oculta. Não, o povo é transparente, né? Então, buscar essa networking dessa forma é o que te dá resultado. Então, tem todo sentido isso aí que você está falando, Pedro. E aí eu quero linkar uma coisa que o Pedro colocou antes de ter colocado isso como uma coisa que o Tug Teusa, que depois você põe aqui pra gente nome. Deve ser Mateus, né? Mateus. Saber empreender, este é o caminho, né? E aqui aqui a gente está supondo que é Mateus, tá? Corrige a gente aí. Exatamente, estou no ramo de alimentos, mas abri uma loja virtual de roupas, porque faz parte da minha caixa. Isso, você está praticando a habilidade empreendedora, né? Tudo bem que você está empreendendo não é a sua área de engenharia, mas você está empreendendo. Depois você chegar e falar assim, pronto, agora eu quero empreender na engenharia. Você já desenvolveu essa habilidade. E desvincular mesmo isso, né? A gente ter a mente aberta. Isso, Deus é Mateus. Ter essa mente aberta, né? Eu falei ontem. Paraquedas, guarda-chuva e mente só funciona aberto, né? A gente enxergar para onde que a gente pode aplicar e modernizar a nossa aplicação. Cara, eu e a Tati, a gente tem aí um nível alto de engenharia, trabalhou 20 anos na área da engenharia, continua de alguma forma atuando com a engenharia, mas agora a gente está aqui, né? Tava faltando alguma coisa que nesse momento motivasse a gente, e cara, vocês não têm ideia como é que é, eu estou segurando as palavras, né? Como é que é legal a gente preparar essas lives aqui, vir trazer, e a energia que a gente traz aqui, porque a gente está feliz fazendo isso. A gente sabe que isso aqui vai potencializar muita gente, vai alcançar muito mais gente do que se a gente estivesse dentro do nosso escritório de cálculos futuros, fazendo 1 a 1 ali. Cara, já não estava mais motivando. O que te motiva? Né? Busca aí, levanta essa bandeira aí para poder movimentar. Isso, para poder dar essa vazão. Mas aí eu também vou continuar trabalhando e desenvolvendo meu conhecimento técnico. Ótimo, você está juntando os dois mundos ao mesmo tempo que você está ali, com a sua caixa d'água ali, que foi só da graduação, tá ali embaixo, dando vazão, você fala assim, ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo essas habilidades fora do técnico, desenvolvendo essa mentalidade, que eu estou, então, aumentando essa vazão da caixa d'água, aumentando o furo da caixa d'água, eu estou aumentando o potencial dela, eu estou subindo a altura e aumentando o volume. A partir do momento que eu estou aumentando a minha titulação, indo aprender outras coisas da área técnica. Poxa, fantástico, né? A Dayana colocou aqui, eu também sou empreendedora e foi com a intenção para empreender na minha área de engenharia. Exatamente. Gente, eu tive loja virtual de brinquedos durante um tempo. Por quê? Eu preciso de me mexer. Filhinha pequena, possibilidade, pronto, empreende. Nada a ver com engenharia. Mas eu estava ali desenvolvendo e aprimorando minha habilidade empreendedora. Nós já tínhamos a nossa empresa, mas eu estava fazendo um empreendimento totalmente diferente. Estava empreendendo com a área de produto, sendo que
Nossa empresa era serviço. Muita coisa eu apliquei de um para outro, né? Nessa parte de habilidades. Aquela história, né? Quem dá um passo já não está mais no mesmo lugar. Quando você dá um passo, você começa a enxergar possibilidades que antes você não enxergava, porque você estava ali atrás, né? E aquela história, poxa, mais de uma fonte de renda também, né? Só abrindo parênteses, não vamos falar disso aqui agora, mas, cara, mais de uma fonte de renda é a visão que a gente tem que ter para conseguir cada vez mais resultados aí. Né? Então, pronto. Então, a gente já está falando aqui, né? Conhecimento técnico é importante, sim, porque a gente está, né, fazendo um resumo aqui para posicionar a gente. Quem está vendo esse conteúdo no gravado, né, não apedreja a gente. Conteúdo técnico é importante. Ou quem está chegando há pouco tempo, né? Conteúdo técnico é importante, sim. Busca pelo conhecimento técnico é importante, sim. Só não se limite a buscar apenas conhecimento técnico. Lembra, então, que nós, engenheiros, temos ali um patamar, digamos assim, uma média de conhecimento técnico. De todo mundo que tem curso de graduação, tem uma média dos engenheiros que têm graduação. Se você vai mudar o seu conhecimento, subir o seu patamar de conhecimento, você também volta a ter uma média de engenheiros que têm uma pós-graduação. Depois você tem uma média de engenheiros que têm um mestrado, média de engenheiros que têm um doutorado, média de engenheiros que têm pós-doutorado. É mais raro, mas ok. Você tem uma média. Sempre vai ter uma média. Então, não adianta, o que vai fazer com que esse conhecimento técnico efetivamente tenha uma vazão e traga resultados são as outras habilidades que você vai desenvolver que vão ser o diferencial, né? Vai ser o seu diferencial no mercado. A mentalidade com que você vai encarar isso também. Porque muitas pessoas buscam um conhecimento técnico, então busca lá, não, já tenho graduação, agora eu vou, então, buscar a pós-graduação. E vai para a pós-graduação com uma mentalidade que normalmente acaba sendo a mesma que a pessoa tinha lá na graduação de, não, aqui eu vim só para poder conseguir um título. E vai ali simplesmente para buscar um título sem pensar, sem tomar a responsabilidade para ela. E não que ela tá ali, eu tô aqui, e é como se eu tivesse... Filme Matrix, né? Quem é 40 mais aí, é muito provável que tenha assistido. Quem é mais novo, talvez não tenha ainda. Mas igual o filme Matrix, que o cara chega lá, né? O Neo chega lá, eu preciso de aprender a pilotar helicóptero. Eles vão lá, colocam um negócio nas costas dele, na cabeça, brum, carregou o software e ele sai pilotando um helicóptero ali. Não é assim que funciona quando a gente está adquirindo um conhecimento, né? Seja ele técnico ou não, né? Isso aí é ficção. Na realidade, a pessoa que está ali te ensinando, a pessoa que está ali na frente para poder te ajudar, para te ensinar, para mentorar, ela está ali te mostrando o caminho, te ajudando, te guiando, mas é você que vai ali conhecer, adquirir efetivamente. Depende de você que aquilo dali entre efetivamente na sua cabeça e que ele funcione, né? E aplicar, né? Lá, Matrix é a chave de tudo. Matrix é louco, né? De vez em quando dá uns pau no Matrix. Já passei, tem mais comentário aqui, peraí, vamos pegar aqui para trás. Aqui. Tô vendo aqui só um negócio, minha filhinha entrou aqui, eu falei que toda vez que ela entrasse, mandasse coraçãozinho pro papai, eu ia mandar um beijo para ela. Chuchu, papai te ama, minha filha, já vou aí te buscar. Aí, né? Aqui, ó. O Matheus falando, é isso mesmo, 3 anos, emprego, estágio na área e nada. Agora estou vendo a importância do curso e dos projetos, né? O Wesley, um engenheiro sabe de tudo um pouco e um técnico de um pouco sabe quase tudo. Não, e um doutor, cara, o doutor sabe tudo de quase nada. Exato, tudo de quase nada. A gente, na época que estava no mestrado, a gente costumava falar que o doutor, ele sabe calcular a flexibilidade do rabo da lagartixa. No inverno na Suíça, debaixo da ponte. Mas aí também vem um parêntese, né, para a questão mentalidade. Para a questão mentalidade do que a gente está falando aqui, isso não serve só para um doutorado. Isso serve, inclusive, para a graduação. Qual que é a mentalidade? Se eu estou ali, né, e quanto mais a gente sobe, acaba sendo mais isso mesmo. Porque dentro de um doutorado, a gente estuda uma coisa muito específica. Agora, se eu estou ali, simplesmente focada, e que eu estou estudando a flexibilidade do rabo da lagartixa, quando é que eu posso aplicar a flexibilidade do rabo da lagartixa? Só quando eu quiser estudar a flexibilidade do rabo da lagartixa. Determinada lagartixa A da lagartixa B. Ok. Agora, o que eu precisei de fazer? Habilidades fora do técnico. O que eu precisei de fazer? O que eu desenvolvi por trás para conseguir chegar na flexibilidade do rabo da lagartixa? É aí que está a chave.
Porque se aquele ponto específico eu não uso, toda a habilidade que eu desenvolvi para chegar até ali, essa sim, eu consigo aplicar em todas as áreas, né? Eu desenvolvi no meu doutorado uma coisa extremamente específica. Análise elastoplástica utilizando métodos e elementos de contorno. Olha que eu estou resumindo aqui, tá? O título, um título desse tamanho para uma coisa extremamente específica, que se eu for pensar aonde que eu aplico a análise elastoplástica do métodos e elementos de contorno, sim, são poucos os casos, né? A gente no dia a dia eu não apliquei. Agora, tudo que eu desenvolvi de habilidades para chegar até lá, muito. De fazer, tudo que eu desenvolvi para chegar até lá, de fazer a gente conseguir cobrar 3, 5 vezes mais por determinados serviços. Por quê? Serviços que envolvem a habilidade desenvolvida para poder conseguir chegar lá na titulação. É isso aí, é isso que a gente está querendo mostrar. A titulação em si não traz o resultado sozinho. Mas se a gente tem essa mentalidade e enxerga esse caminho, aí sim. E a questão... o Wesley até está falando, as metodologias aprendidas. Exatamente. É isso, exatamente. É onde que a gente põe o nosso foco, né? É onde que a gente vai prestar atenção. Se você está entrando para fazer uma especialização ou ampliar o seu conhecimento técnico com a mesma mentalidade, de repente, de uma graduação, e você está buscando o título, achando que o título vai te dar o resultado, não vai. É isso que a gente está colocando aqui. O resultado está na mentalidade que você está fazendo aquilo ali. Quanta oportunidade, por exemplo, igual o Pedro falou, né? Vai fazer uma pós-graduação, uma especialização, cara, o título você vai ter. Isso é uma consequência, né, de ter aprendido aquele conteúdo e tal. Mas a network que você está fazendo ali. No curso que eu coordeno, cara, já tiveram pessoas que montaram empresas, montaram sociedade, empresas que estão indo bem. Por quê? Por isso, porque estavam com foco mais além do que só no título. E porque eles têm um coordenador também que pega no pé para poder fazer isso, né? Dar essa visão e fica empurrando ali, puxando a galera para poder eles enxergarem isso. E funciona, né? Funciona. Então, tudo isso também faz diferença. Não só a mentalidade com que você faz, mas com que você busca a instituição onde você vai fazer, onde você vai desenvolver esse conhecimento aí. Tá? O Matheus está falando que no esporte se aplica isso também, né? Na prática. E o Wesley está falando aqui 5 vezes mais aí a vida, sim. Cara, é isso aí. Vida. A gente é muito mais do que a gente pensa. Exatamente. A gente é muito mais. Tem um cara que é para mim, um grande mentor, e perguntaram para ele, né, se com tudo que está acontecendo, se não vai chegar uma hora que as pessoas vão chegar no limite delas, né, que não podem mais. E ele fala assim, com certeza, todo mundo tem um limite. A questão principal é que a grande maioria, 99% das pessoas não sabe realmente qual que é o verdadeiro limite delas, que não está aqui. O nosso verdadeiro limite está muito além do que o que a gente realmente acredita. Do que a gente pensa, né? É questão de crença mesmo. E a outra questão, né, além da gente reconhecer essas habilidades, nós já estamos aqui, ó. Quase aqui, 1 hora já. Menos de 10 minutos, encerra uma live aí pra gente. Bom, é super importante também você ter o autoconhecimento, você se conhecer. Porque senão para dar essa vazão. Para dar essa vazão do seu conhecimento técnico, você ter o autoconhecimento. Porque senão você pode acabar sendo uma pessoa super capacitada, só que você está no lugar errado, desenvolvendo o trabalho que não é compatível com você, tá? E aí, qual que é o resultado disso? Uma pessoa com um mega potencial assim, para poder entregar resultado pra caramba, que tá subutilizada, e no final das contas, acaba ficando frustrada e vai ficando insegura, né? Quando a gente tá ali, né, tá subutilizado, né? A gente sente que a gente tá com o nosso potencial subutilizado, isso aí vai minando a gente, vai tirando essa vontade, vai diminuindo a nossa energia. E isso, muitas vezes, está relacionado simplesmente com você não se conhecer, não ter o autoconhecimento. Porque, algumas vezes, é uma questão de assim, olha, então, para poder conseguir efetivamente todos os resultados, eu tenho que mudar de área. Beleza, algumas pessoas não têm que mudar de área.
Tem pessoas que simplesmente trabalham em um determinado departamento de uma empresa, ela tem que só mudar o departamento. Tem outras que vão continuar trabalhando exatamente com o que trabalha, só que vai montar a própria empresa. Tem pessoas que vão continuar exatamente na mesma área, no mesmo cargo, só que ela tem que mudar de empresa, porque a outra empresa está relacionada, tem a ver com os valores dela, tem a ver com o perfil dela. Está alinhado, né? Ela só precisa mudar o ambiente. Só precisa mudar o ambiente. Eu passei por isso. Eu passei literalmente por isso. Uma empresa que era baita empresa, mas não estava alinhado com meus valores. Mudei de empresa, cara, foi muito melhor, muito melhor. Né? E enxergar também uma coisa que é fundamental para a gente conseguir avançar, tá? Que reconhecer isso que a Tati acabou de falar, né? Suas características, né? Ter esse autoconhecimento é fundamental. Agora, você precisa enxergar qual é o seu propósito, né? O propósito, cara, é o combustível, é o que vai te fazer avançar, é o que vai fazer você pegar... acordar todo dia para poder ser. É o que vai fazer você pegar todo o seu conhecimento técnico, todas essas habilidades que estão dando vazão, né? E vão ser o motivo de você dar vazão nesse conhecimento, de dar vazão, de conseguir os resultados. Então, qual é esse propósito? Entender por que você acorda todo dia de manhã cedo. Eu sei que pode parecer clichê isso, mas, cara, é que a gente tem que pensar para poder encontrar ele. Ele não vai cair do céu num dia iluminado quando as estrelas estiverem alinhadas. Tem que parar e pensar. Mas também não é para parar e só atuar depois que encontrar. Vai fazendo. Vai fazendo, uma hora se encontra. Esse é o negócio. Você vai fazendo, vai buscando, mas fazendo com olhos que está buscando. Não fazendo no automático. Eu faço no automático e aí, cara, tá no automático. Não. Buscar com olhos de quem sabe que vai encontrar alguma coisa, né? Que dá um passo, não está mais no mesmo lugar. O que eu estou enxergando de novo agora que eu dei esse passo? É isso que vai fazer você, cara, esse gás, essa vontade, né? Hoje, vim fazer essa live aqui é o nosso propósito, né? Trabalhar com o que a gente trabalha hoje, cara, é o que dá energia. Eu acordo de manhã cedo, tomo banho gelado, porque eu tenho gás para isso, né? 6 meses atrás, eu não tinha. Aqui, banho gelado de manhã, né? Sem nem pensar, né? Então, é propósito, é acordar com vontade, com gás. Isso só vem se você estiver realmente procurando. Se não estiver procurando, não vai encontrar, não vai cair do céu. O Wesley está falando aqui, me sinto assim, potencial sendo desperdiçado. É isso, Wesley, é descobrir, às vezes é uma mudança sutil que você tem que fazer. É descobrir aí, qual que é essa mudança? Às vezes é só a maneira que você enxerga o meio que você está. Se você mudar a forma que você enxerga o meio, as coisas já modificam. É isso aí. Né? Gratidão, Dayana. Obrigado. O William também fez um comentário aqui. Muito boa live. Obrigado, William. Obrigado. Que seja útil aí para vocês. E aproveitar, então, se vocês estão gostando, cara, compartilhem. Vamos trazer mais gente para essa live aqui. Vamos bater 20 pessoas aqui amanhã? Amanhã à noite, né? Amanhã é à noite. Amanhã à noite. Vamos ver se a gente consegue aqui bater aí 20 pessoas. A gente hoje, 10... 12, chegou a 12. Chegou a 12 o pico aqui. No YouTube se manteve ali, nos 3, a maior parte da live. Bom, então, a dica finalzinha aí, para poder fechar, né? Para poder resumir tudo. Continue buscando, mas busque além do técnico também, né? Busque esse conhecimento fora do técnico, porque é ele que vai te ajudar a explodir, tá? Ele que vai te ajudar a explodir. Então, a gente está caminhando para o final da live. Muito obrigada quem esteve aqui com a gente mais uma vez. Gratidão. Muito obrigada. Aí, Dayana, escreve aí, confirma lá. Posta aí, printa, marca a gente e compartilha. Vamos trazer mais gente. É isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Até amanhã. Tchau. Valeu, pessoal.